Ezequiel, quero ler 2 textos com você, 2 aqui, para estudar com você. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 a 5. Olha bem, olha a leitura. Pode ler no seu celular também, não tem problema, mas olha aí, olha. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Você pode dizer amém? Lê mais um texto comigo, se prepare aí para mais uma leitura. Mateus capítulo 13, versículo 4 a 6. Mateus capítulo 13, versículo 4 a 6. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Você pode dizer amém? Não tinham raízes profundas. Curva a cabeça, ore comigo, vamos orar, pede para Deus falar. Torna isso agora muito importante, por favor. Valorize a pregação da palavra orando por ela. Vamos, valoriza isso. Por favor. Se a sua expectativa estiver em mim, talvez ela não seja grande. Mas se você tem expectativa no Espírito do Senhor aqui, você pode ter uma expectativa muito grande, porque Ele pode usar a minha vida aqui, pode usar a vida de pessoas aqui, e falar no meio da igreja. Nós damos liberdade ao Espírito do Senhor no meio da igreja, ao Deus Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra agora, a palavra do Senhor, ela seja pregada para nós, ministrada, liberada, Senhor. Senhor, eu estou orando pedindo que a palavra do Senhor, ela caia agora aqui como uma chuva sobre a nossa vida. Que ela venha mesmo, Senhor, sobre cada um que está aqui, sendo liberada, Senhor, para um tempo novo do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode? Deus quer falar com você. Eu estava vendo uma reportagem, e gosto disso, sobre baleias cachalotes, e impressionante como isso prende a minha atenção, né? E pesquisadores queriam saber por que ela mergulhava e demorava mais de 1 hora para voltar à superfície. Ela mergulhava e sumia. Depois de mais de 1 hora, fazia aquele barulho na água, né?
E eles descobriram que ela ia a uma profundidade de 800 a 2.000 metros de profundidade, para caçar lulas. Eu nem sabia que ficava lá no fundo. Uma baleia dessa come aproximadamente 500 lulas por dia. E ela vai encontrar isso lá em 800 metros de profundidade, 1.000 metros de profundidade, lá no fundo. E ela fica lá por 1 hora, lá, 500 lulas. Tem mais, eu fiquei até maravilhado com isso, coisa interessante isso. Eu fiquei olhando aquilo. Por que ela vai tão fundo? Por que ela vai procurar essas lulas lá, naquele lugar? Por que ela precisa ir lá? Ela precisa ir lá, né? Porque só tem lá. Essa quantidade só tem lá. Porque ela precisa e porque os seus filhotes também precisam. Eu sei que estou falando de coisas aqui que para mim é impactante, para você não faz sentido nenhum, né? Eu fico maravilhado, você fala, nossa, pastor gosta de cada coisa. Mas um filhote dessa baleia mama 300 litros de leite por dia. 300 litros de leite. Então ela vai profundo, fica lá 1 hora, come, mas come, para ela, e porque quando ela sobe, o filhote gruda nela. 300 litros de leite por dia, o filhote mama, ela dá essa vida para ele. Palavra de hoje, quero estudar com você. Precisamos nos aprofundar. Precisamos nos aprofundar. Nós já falamos aqui, e se você veio ou assistiu pelo nosso canal do YouTube, nós falamos aqui, você precisa repreender. Alguém esteve aqui e lembra disso? Espero que você tenha praticado, porque a palavra diz que você não deve ser só ouvinte. Não pode ser só ouvinte, você tem que ouvir e praticar. O efeito está no ouvir e praticar, né? Nós devemos repreender, é necessário. Falamos também que nós precisamos interceder, lembrando que o Senhor procura intercessores. Eu anotei aqui, muitas vezes queremos uma igreja, procuramos um local, uma igreja, um lugar, né? Onde podemos sentir a presença do Senhor. Mas lembre-se, o Senhor também procura um lugar onde tem intercessores. Então, se você quer, eu quero muito a presença de Deus nessa igreja, tem que ter intercessores aqui, né? Mas eu queria falar então com vocês sobre isso. Nós precisamos nos aprofundar. Essa palavra quer dizer ir mais fundo. Ir mais fundo, enraizar. Me dá um sinal, tá bom? São testemunhos aqui no meio da nossa igreja. Dá um sinal aqui. Quem está no Senhor, entregou a vida a Cristo, está no Senhor já há mais de 20 anos, vamos colocar 20 para subir. Não estou dizendo que quem está menos, de maneira nenhuma, por favor. Só para mostrar, porque a gente veio de uma realidade que não é igual a essa, não. A igreja não era assim. Vai, 20 anos, levanta a mão, vai. 30, sobra alguém? 30? Uau, que legal, hein? 40, sobra alguém? Eloíde do céu, baixa a mão. Só nós dois aqui.
Roberto tivesse aqui, ele... acredite, estou abrindo meu coração com você, inclusive eu aqui como pastor de igreja, inclusive eu, não estou dizendo que são os outros não, começar por mim. O que faz estar aqui é a raiz, seja ela pequena, grande, alguma raiz, que não deixou a árvore tombar, não deixou, tinha uma raiz ali. Temos que nos aprofundar para enraizar, criar raiz. Nossa casa tem que ter raiz, precisamos ir mergulhando, aprofundando e levando a nossa casa a ter raiz. Você pode, por exemplo, você, sua esposa, ter uma vida espiritual maravilhosa, mas você não procurou levar sua casa a um mergulho, a um aprofundar, então sua casa não tem raiz. Razão porque seus filhos, eles não conseguem. E você firme. Temos que orar por isso, interceder por isso, buscar por isso, levar a isso, aí a nossa casa enraizar, porque eu e a minha casa ao Senhor, né? A palavra quer dizer levar ao extremo, aprofundar, ir para dentro. Aqui me lembra a cena, olha, a multidão seguindo Jesus andando e a multidão atrás, vem uma mulher, e ela, desculpa a palavra aqui brincando, ela cai dentro, vem uma mulher e ela toca nele, e foi tão forte esse tocar, como que entrar nele, e ele para e diz: quem fez isso? Quem chegou a esse extremo? Quem veio com tanta intensidade tocar em mim desse jeito? Quem é essa pessoa? Porque de mim, por causa disso, saiu algo. Quem ouviu isso? Olha que coisa tremenda isso. Isso quer dizer aprofundar. Irmãos, nós somos uma parte pequena, nossa, você não imagina, uma parte pequena do povo de Deus. O povo de Deus é muito grande, espalhado pela face da terra, né? Infelizmente, nós somos isolados. O povo de Deus é isolado, né? Tem irmãos aí que você nem conhece, nem sabe, os irmãos estão sofrendo aí, fazendo a obra de Deus, trabalhando. Nós somos muito isolados, nós não somos unidos, né? E nós nem sabemos, nem procuramos saber como está vivendo a igreja do Senhor. Como que estão aí os irmãos nossos? O que está acontecendo no mundo, na igreja do Senhor? Eu pesquiso, meu Deus me mostra para que eu sinta vontade também de fazer parte, de ver o mover de Deus no meio da igreja dele. O que Deus, irmãos, a América Latina está em chamas, irmãos, igrejas enormes, irmãos, assim, igrejas, lugares assim, imensos, irmãos nossos, aí igrejas estão vivendo experiências sobrenaturais, impactantes demais, irmãos. Em Uberlândia tem uma igreja, Imagine é o nome da igreja. Imagine, nasceu na pandemia. Eles estão construindo lugar para 10 mil pessoas, já estão em 9 países, nasceu na pandemia. Pensa, povo avivado, um povo na presença do Senhor, uma adoração tremenda, uma palavra, os irmãos, a igreja uma loucura. Irmãos, as conferências de jovens por aí, irmãos, não tem mais lugar para caber tanto jovem, não tem mais. Os irmãos lançam aí conferência de jovem e tal, esgota, lotado, pelo mundo, aqui na América Latina. Então, conferência de jovens lá, tomados assim, a mover de Deus, batismo no Espírito Santo, jovens tomados pela presença de Deus.
Quem está me ouvindo? Está acontecendo coisas tremendas, irmãos. E eu estou aqui pregando algo para você, para nós não ficarmos à parte do que está acontecendo. E está acontecendo. Há um avivamento aí, há um derramar do Espírito Santo, há uma manifestação tremenda da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos experimentando uma parte pequena, mas se a gente se aprofundar mais, se nós mergulharmos mais, se houver sede nessa igreja, se houver busca nessa igreja, se houver alguém clamando, irmãos, esse lugar vai ficar pequeno, por causa da glória de Deus que vai ser revelada nesse lugar. Águas profundas. Puxa, alguém quer isso? Meu Deus, é a manifestação do Senhor, pessoas sendo curadas, salvas, libertas, transformadas, culto após culto, Deus se manifestando, o Senhor revelando palavra no nosso meio, nos levando a um nível maior com Ele, a um mergulhar, ao extremo, sair do raso, sabe, irmãos, uma igreja satisfeita, não, uma igreja incomodada, uma igreja, o que você está fazendo? Estou orando por mais. Uau, estou orando por mais, quero que o louvor aqui, eu quero, meu Deus, eu quero mais, eu quero ver a igreja adorando, prostrada, quero louvor aqui, um momento intenso, quero algo mais, quero palavra. Puxa, que, meu Deus, o Senhor traga direção sobre quem vai pregar, e traga palavra poderosa no meio da igreja. Quem diga amém? Amém. Coisas que vão acontecer aqui. Olha aqui, se prepare, porque senão um dia você vai chegar, vai ficar dando volta no teu de para-carro. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? O Senhor está se derramando no meio da igreja. Ouviram falar, Deus está nesse lugar, coisas estão, e virão pessoas, falou, o que é isso? O que foi isso? É campanha? Não é campanha não, é avivamento de Deus. Então eu vim pregar isso para você. Temos, você tem que conversar com sua esposa, você tem que conversar com seu marido, você tem que conversar com seus filhos. Nós precisamos voltar a ler Bíblia, orar mais, buscar mais, nós precisamos ir para a igreja, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas. Primeiro texto que eu li fala de uma visão, a visão de um rio que tinha uma profundidade, mas ele ia levando e mostrando que pode ser mais profundo. Vai mostrando. E ele experimentou as águas em todos os níveis, até chegar no nível em que você tem que nadar, porque seus pés não tocam mais o chão. Seria importante, irmãos, assim, eu estou pregando aqui, seria importante você, e eu anotei isso inclusive quando eu estava já me preparando aqui, seria importante você se localizar nesse rio, sabe? Águas pelos tornozelos, águas pelos joelhos, águas pelos lombos, você se localizar, onde é que está a sua vida espiritual, e aí você fala, eu quero mais. Diga comigo assim, eu quero mais. Estou só provocando em você, diga, eu quero mais. Alguém está dizendo, nem sei o que o pastor está falando, mas eu quero mais. Meu Deus, que águas são essas aí? E ele foi na minha frente, e ele foi me chamando, e ele foi me guiando, e ele foi me mostrando níveis, foi mostrando, e as águas foram subindo, e ele está dizendo aqui, e eu cheguei no momento ali, eram águas, só que águas, era fundo, e eram águas que você não anda mais, não tem andar, não existe andar, existe mover. Olha que coisa, hein? Aqui eu teria que parar e mudar o estudo, porque é um mover, é um sopro do Espírito, é uma condução. Agora muda tudo, esquece, é outra coisa. E ele diz, era fundo demais, né? Gente, acredite, eu não posso ficar indo no fundo buscar isso para você. Muitos pastores tentaram isso, sabe?
foram buscar visão, modelos, foram buscar movimentos, foram, uau, para uma igreja que queria viver no raso. É frustrante. Alguém está ouvindo isso? É como se eu subisse aqui, irmãos, coração meu queimando aqui, uau, tal, a igreja calada. Eu acho que aquele pregador, por favor, tá? Senão você falar, eu gosto. Não é que eu gosto de nada, só estou citando o nome, né? É igual aquele pregador que é deputado, Marcos Feliciano, né? Eu acho que quando ele é chamado para pregar numa igreja, ele pergunta assim: a igreja lá dá glória? Porque se não der glória, eu não vou não. Porque é frustrante você vir assim queimando o coração e tal, e falar o Senhor, e a igreja olhando para sua cara assim, congelado, no raso, não está no profundo, no mergulho, não está no escondido, não está. Agora olhe para cá, imagina uma igreja queimando, uma igreja debaixo de oração. O Ivair me mandou ali a foto de um livro lá, me incomodando, e falou, parecia que ele estava assim, quando ele olha lá, jejum, cara, meu Pai do céu, jejum, Senhor. A igreja incomodada, gente orando, gente lendo, gente buscando, gente se consagrando, gente orando de madrugada, gente, uau. Meu irmão, presta atenção, minha irmã, isso move o púlpito, isso move o altar. Ai de mim, meu Pai, ai de mim. O Senhor manda a Eloíde subir, desce, a Eloíde vai subir, vai trazer a palavra, desce a Eloíde, a Simone vai subir, desce, o Brunão vai subir, desce, o outro vai subir, porque a igreja está clamando, há um mergulho da igreja, a igreja está em águas profundas, movendo o Espírito do Senhor. Temos que nos aprofundar. O apelo do meu coração para você, para a minha própria vida, para o ministério, a igreja chorando, a igreja clamando, e vai mandando foto. Quando ele lê o livro aqui, ó, jejum, meu Pai do céu, meu Deus, que ler esse negócio, tem que fazer isso aí. Eu não posso, irmãos, ficar indo, dá uma frustração muito grande, sabe, o pastor entrar em períodos de jejuns prolongados, orar e tal, e subir com o coração aqui queimando, tendo que carregar um peso tão grande de uma igreja no raso. Quem está ouvindo isso? Agora imagina a igreja num mergulho profundo, que move o altar, a ponto de eu subir aqui, eu estou tremendo, porque há um fogo no altar, a igreja está no profundo, no escondido, numa busca intensa, meu Deus do céu. E aí eu subo aqui, porque eu fui buscar lá, preparei, o Senhor fala, não é isso que eu vou falar hoje. Uau, e aí eu tomar os lençóis, porque o Espírito de Deus está no meio da igreja. Meu Pai, meu Deus, começa a ter temor de subir aqui para pregar, porque Deus vai mudar a pregação, Ele vai mudar tudo aqui no meio da igreja. Alguém acredita nisso ou está escandalizado comigo? Você precisa saber que sua busca por algo mais profundo no Senhor impulsiona o altar, move líderes, libera o novo de Deus, traz revelação, aviva um lugar e todos aqueles que estão naquele lugar e próximos dele. Deixa eu fazer essa pergunta para ver se você acredita nisso. Eu sei, eu fico ali na minha sala e também pelas câmeras eu vejo você descendo do seu carro, entrando aqui dentro, acho que você nem percebe, mas nós somos luz num bairro, irmãos. Eu acredito, irmãos, que, sabe assim, essa igreja vai ser relevante, vai ser impactante, vai ser pela luz acesa aqui nesse lugar, sabe? Eu espero o dia de pessoas chegando aqui
e dizendo: eu estava lá em casa, eu moro aqui do lado, eu moro ali, eu estava lá em casa e alguma coisa me trouxe aqui. Eu estou esperando o dia, eu creio que isso vai acontecer, em nome de Jesus. Nós temos que nos aprofundar. O segundo texto, nossa, até agora eu estava no primeiro. Jesus. O segundo texto que eu li revela o que acontece quando não há essa profundidade. Está mostrando aqui. Se você puder anotar aí, se eu falar muito rápido aí, seria legal você anotar isso. Ele diz no texto lá, olha como é sério isso, como temos que buscar nos aprofundar, buscar essa profundidade. Ele revela que quando não tem profundidade, não tem, é só vir à igreja, negócio raso, sabe? Buscando uma experiência com o lugar, com o cheiro do lugar, com o ambiente, mas não com a presença viva do Espírito, né? Quando não há essa profundidade, as aves pegam e levam para outro lugar. Razão porque tem tanta gente perdida na igreja, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o perdida, dentro da igreja. São aves que vão pegando a pessoa, não há propósito, não há objetivo, não há mover de Deus, porque não tem profundidade. São aves, tira daqui, leva para ali, tira dali, a pessoa uma hora está aqui, outra hora não quer mais, está ali, outra hora não quer mais. As aves vão fazendo isso, vão tirando a pessoa do lugar. Depois diz que essa falta de profundidade provoca, olha gente, está escrito lá, um crescimento rápido. A igreja é enganada por esse crescimento rápido. Em um ano o cara é apóstolo. Uau! Em um ano, gente, uma loucura. Em um ano já é consagrado, em um ano já está pregando, em um ano está dando testemunho, um ano já está, uau, sem raiz nenhuma. Aí amanhã já não está mais, né? É um crescimento que não é duradouro, não é duradouro. Em menos de um ano, né? A pessoa não está mais, porque ela secou. E tudo isso acontece porque não tem raiz profunda, não foi no profundo. Ok, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho aqui comigo. Vamos começar vendo o que acontece quando não nos aprofundamos. Culto após culto, ano após ano, meu Deus do céu, mesmo jeito. Não mergulhamos, não vamos, né? Primeira coisa aí, olha, se você puder anotar, eu estou falando, eu vou dividindo só para ajudar na forma didática de falar. Então, primeira coisa, olha, não crescemos, sabe, irmão, daqui a 10 anos, não houve um crescimento na sua vida, assim, não houve uma manifestação, não houve 10 anos, 5 anos, mesmo lugar, não mudou nada, não cresce, a baleia vai lá embaixo, fica lá, é absurdo o crescimento de um filhote de baleia. Eu estava lendo, eu falei, que é isso? Também 300 litros de leite por dia. Meu Deus, é um crescimento assim absurdo, chocante. Como cresce? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Ficar lá no profundo vai provocar um crescimento em você assim, assustador, nas mãos do Senhor. Meu Deus, ontem um menino, ontem um maluco, ontem um louco aí, hoje um homem de Deus. Meu Pai, ontem aí uma moça aí, hoje uma mulher de Deus, com autoridade, com palavra. Meu Senhor, meu Deus, orando por pessoas, não escondido no meio de um salão, escondido, não. Hebreus 5, 12, 13. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite.
E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e errado. Mas o mergulhar na água profunda, o mergulhar no escondido do Senhor, no profundo do Senhor, vai levar você a uma maturidade. Maturidade. Pessoas que deveriam, não é poderiam, não tem nada a ver com poderiam, deveriam. Não é falar assim, poxa, você podia já estar aí servindo aqui na igreja. Não, não é poder, você já deveria. Você já deveria estar, né? A palavra aqui é bem diferente, né? Olhe para mim, e eu queria que você, ao ouvir isso, a palavra pensar, pensa na preocupação pastoral, né? Porque enquanto a preocupação deveria ser outra, a preocupação está em ter cuidado com pessoas dentro da igreja para não ir ao inferno. Agora imagina, se eu sou pastor, com a preocupação de pessoas dentro da igreja, para quem está dentro da igreja não vai ao inferno. Imagina quem já está no caminho. Porque quem está na igreja já estaria aqui no Senhor, deveria estar preocupado com quem está no caminho do inferno. Mas eu estou tendo que resolver questões e pastorear questões e coisas de pessoas que estão com o pé quase fora da igreja, porque não cresce. Quem ouviu isso? Isso tem a ver, não é com o pastor, tem a ver com a sua vida no profundo. No profundo. Preste atenção. O que muda a sua vida é tempo com o Senhor no profundo. E muda radicalmente, né? Porque senão nós vamos passar a vida cuidando, né? Cuidando. E Paulo está escrevendo para a igreja, falou, gente, olhe para cá só um minuto só. Quem aqui fez o curso com o Ivair, curso bíblico com o Ivair? Levanta a mão só para ver. Estudaram cartas paulinas? Lá? Estudou, né, Ivair? Que teve, eu sei que teve, que ele mandava para mim. Olhe para cá. Imagina o apóstolo Paulo, gente, correndo, igrejas, visitando igrejas, preso, escrevendo carta, bora, pastoreando pessoas e tal, e ganhando vidas para o Senhor, batizando, discipulando, bora. Aí, sabe, irmãos, aí tem que ficar, a igreja está lá, aí chega a notícia para ele está correndo, aí chega a notícia para ele, a igreja tal lá, você tem que ver, está com o maior problema lá, aí ele escreve para a igreja, irmãos, aí ele fala, gente, vocês já deveriam estar mais rápidos do que eu, né? Eu já estou como libação ao Senhor, minha vida, eu já estou cansado, minha vida, vocês agora deveriam, sabe, ser flechas lançadas, vivendo a obra do Senhor mais profundo, sabe, mais intensos ainda, tomados, mas não, eu tenho que voltar e dar leite de novo, e quem bebe leite é criança, olhe para cá um minuto, hoje você não está recebendo leite, talvez esteja sendo estranho para você, hoje aqui nesse culto você não está recebendo leite, talvez vai fazer até um pouco mal para você, tal, porque é alimento sólido, né? Já viu mãe que fala assim, eu tive que mudar ali, o médico falou para eu mudar a alimentação da criança, mandou eu dar amassar uma banana. Você amassou banana para o Renan? Não amassou, né? Amassou, mas não comeu. Não come banana de jeito nenhum. Pensa num trem gostoso, é banana. Eu como 6 por dia, 4 por dia, quando a Eloide compra. Larissa, você amassou banana? Ele não come também. Você devia parar de amassar aí. Estou brincando. Mas é isso. Hoje aqui você não está recebendo leite. E eu queria que alguém aqui dissesse glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Senhor está nos dando um alimento mais sólido, nos formar como igreja, nos preparar para crescimento. Me dá pânico às vezes de ver a igreja crescer
e nós sermos crianças. Nós temos que ser maduros, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, sabe, esses dias atrás aqui teve uma manifestação aqui no culto pela manhã, e eu estou daqui, ministrando daqui, e notei que tinha gente meio apavorada, porque teve a manifestação. Eu falei, gente, para, o pastor da igreja está no meio dela, que isso? E olha, presta atenção, o nome dele é poderoso por si só. Que isso? E louvado seja Deus, a pessoa está aqui, está firme, liberta, vamos bora. Uma igreja madura, preparada, né? Se você quiser anotar, anote isso. A igreja se tornou uma empresa sem encarregados. Você já foi num lugar, você falou assim, meu Deus, que lugar, que bagunça é isso aqui? Não tem encarregado, né? Mas tinha que ter um encarregado aqui, gente, alguém que olha e fala, cadê o pessoal? Ninguém repõe. Tinha que ter encarregados. Não tem. A igreja se tornou uma empresa que não tem encarregados, não tem gerentes, não tem diretores. E como é que vai crescer um trem desse? Vai crescer porque tem encarregados, homens e mulheres de Deus, prontos, preparados, olhar todas as coisas, mais que preparar. Tem gerente, tem diretores, tem pastores nessa casa. Tem pastor, não tem título não tem, mas tem pastores. Se precisar orar, ora. Não, nem fica assim não. Ora, o que foi? Daqui, ora. Quem é você? Sou servo. Só que servo maduro. Eu estava lá no escondido do Senhor. Eu estava no profundo do Senhor, né? É uma pena, né? A igreja se tornou um lugar onde milhares querem ser servidos, e algumas dezenas estão servindo. Que triste. Amém. Vamos lá. Segunda coisa que o que acontece se não buscar profundidade, não crescer, você não vive uma vida completa no Senhor. Não vive, você está vivendo uma parte e nem percebeu. E tem mais. Você pode falar para alguém antes que ela durma e falar assim, tem mais. Gente, fala alto, vai, tem mais. Gente, tem mais de Deus, tem mais, cada culto. Gente, os nossos cultos não podem ser os mesmos. Não pode, quarta-feira tem que ser um outro culto aqui tremendo. Domingo tem que ser um culto tremendo. Não pode ser os mesmos. Tem mais. Em Deus tem mais. É inesgotável, é fonte inesgotável. Pastor, mas o que tem tem, acredite, vem para você ver, tem uma porção maior da sua presença, tem uma palavra mais poderosa ainda, tem um mover dele, tem mais, né? João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. Amado, desejo que te vá bem todas as coisas, e tenha saúde, completo em Deus, completo, algo tremendo de Deus mesmo, né? Eu anotei aqui, o maior perigo da pessoa não viver essa vida completa, na profundidade, no escondido, no mergulhar, é ela começar a preencher um pouquinho do espiritual dela com as coisas do mundo, porque ela não está completa. Quem entendeu? Mas se ela estiver completa em Deus, meu irmão, não faz sentido. Não faz, ela não quer. Quem está ouvindo? Por isso que assim, não faz sentido eu ficar discutindo pecado, discutindo alguns vícios, discutindo, sabe? Não faz. A pessoa está tão cheia do Senhor, tão completa em Deus, um tempo tão profundo de oração, de adoração, de devocional, com a sua doce presença,
que mais eu vou querer? Se a tua presença me basta, nada mais importa, nada mais satisfaz. Obrigado, Renan. Nada mais satisfaz minha alma. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Alguém falou amém. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Tudo. O maior perigo de uma pessoa que não está na profundidade, está no raso, é que ela gosta das coisas do Senhor, mas ela precisa. Gente, ela precisa. Ela precisa de um, ai, pastor, não fala que é pecado, deixa eu tomar uma, deixa, pastor, deixa eu, eu gosto, que precisa completar, está lotado assim, gente, no meio da igreja, lotado, mas há aqueles que estão na profundidade, e nada, irmãos, nada é maior para eles do que a presença de Deus. Se tem dinheiro, tem, se não tem, meu irmão, nada é maior do que esse mergulhar profundo no Senhor para ele. Uma satisfação tão grande. Você olha para a pessoa, ela está tão satisfeita em si, tão completo, tão, meu Pai, está dando glória, está adorando fácil, porque está completo, né? Segundo Samuel 6, 11, 12, a arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Meu Deus, ficou algo assim. Falaram para ele: Davi, a casa dele está completa assim. Davi, Obed-edom e a sua família lá, tudo que eles têm lá, Davi, impressionante, eles não têm falta de mais nada, a casa deles. Davi falou: eu preciso disso. Sabe quem está falando isso? O rei. Foi: eu tenho palácio, mas não tenho ele. Eu tenho um exército, mas eu não tenho ele. Eu vou buscar ele, porque se ele estiver aqui, eu estou completo. Estou completo. E olha, preste atenção. Aí, para buscar, ele foi num mergulho. Preste atenção, Lucila, preste atenção. Ele provocou adoração a cada 6 passos, mais profundo, adoração mais profunda. Cadê Eliane? Estava aqui, Eliane, aqui, lá atrás. Mais profunda adoração, cada 6 passos. Provocou outra coisa, para ir mais profundo, para ter essa vida completa: sacrifício. Sacrificava, sacrifício, para ir mais fundo. Mas quando ele estava chegando, ele começou a dançar na presença do Senhor. Quem viu aquilo não entendeu nada. O rei tirou a roupa real e ele está dançando. É como se ele estivesse dizendo: eu não preciso disso, ele me basta. Pô, o cara tira a coroa, a roupa real, tira tudo. Quem olhou não entendeu nada, falou: que isso? É como se ele estivesse dizendo: eu troco tudo isso por um momento na presença dele, que vale mais. Completíssimo. Podemos ser usados, mas não aprovados. Agora eu estou dando um tiro no meu próprio pé, né? Podemos ser usados, mas não aprovados. Puxa vida. Olhe para mim um instante aqui. Eu sei que tem gente aqui que aspira, tem vontade de servir a Deus ainda mais, né? Eu estou te dando uma palavra muito sólida, muito mais que leite isso, muito mais. Ansiar por ser aprovado, gastar mais tempo no profundo,
no escondido, porque é o Senhor que levanta, não é o homem que levanta, é o Senhor que levanta, e o Senhor levanta os escondidos, os que estão em águas profundas. Muito mais que ser usado, ser aprovado. Romanos 14, 18. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Todos. Quando não buscamos viver essa profundidade na nossa vida, demonstramos que isso para nós não é importante. A pessoa faz, eu faço, eu falo, eu fiz, mas naquele dia, muitos dirão, eu fiz, e ele vai dizer, mas eu não conheço você, você nunca desceu aqui nos 1000 metros, nunca vi você por aqui, no profundo, só vi você no raso. Quem não busca profundidade, revela que isso não é importante, não precisa. Olhe para mim, agora imagina o pastor mergulhar no profundo, ficar lá. Moisés ficou 40 dias, quando ele desceu, tinha um bezerro de ouro. Pensa numa coisa mais rasa que isso, idolatria. Uau! As pessoas venerando o homem, ungidão, quem gosta disso é Reinaldo, ungidão, sabe? Bottom. Eu brinquei, tá? O Reinaldo, é porque a gente fala sobre ungidão, né? Moisés 40 dias no monte, pegando fogo, trovejando, raios, relâmpagos, um negócio violento, 40 dias, aí desce com o rosto brilhando, e o povo no raso, porque não é importante, Aí pastor, eu gosto, sabe, eu gosto desses cultos assim, mas sabe, eu tenho vontade de falar, não sei e não gosto. Eu gosto assim, sabe pastor, assim, mais tranquilo, sei então, mas eu queria que o Senhor descesse no meio da igreja, aí você ia ver o que é tranquilo, porque o chão treme. Segundo Timóteo 2,15. Olha, preste atenção, para quem não tem essa preocupação nenhuma, do profundo, do oculto, do escondido no Senhor, das recâmaras do templo, não tem essa busca, não tem essa preocupação, para ele não é importante. E talvez tenha um outro pecado, uma outra coisa gravíssima, é eu achar que eu sou aprovado, e eu falar que eu sou aprovado, e não é você que fala que é aprovado, não é você que fala que é aprovado, por isso tem misericórdia de mim, é o Senhor que tem que falar, servo bom, como ele falou de Jesus, este é meu filho, em quem tenho grande prazer. Uau! O céu abriu, uma voz disse, eu aprovo ele, é meu filho. 2 Timóteo 2,15, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Davi errou e o Senhor disse a ele, eu tirei você do curral das vacas para você viver para mim, ser aprovado em mim, um homem segundo o meu coração, e eu te daria mais, você seria até mais. Poderia ter dado até mais, uma vida completa, mas você não se preocupou em manter o coração que me agradava, em ser um homem segundo o meu coração, ser aprovado em mim, porque quando eu te tirei do curral das vacas, você era esse homem. Por não ter uma vida completa,
Você foi procurar aqui, ali, foi pegar e foi introduzindo, né? A igreja, quando ela não está satisfeita com a presença do Espírito Santo no meio da igreja, ela põe o mundo dentro da igreja, para dar uma, sabe, irmãos, para dar uma, tá, ficar agradável, ficar gostoso. Tem 41 anos de igreja, você acha que eu não vi isso? Vi. Que os nossos jovens, irmãos, não queiram luzes girando dentro da igreja e tal, não. Queiram a presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Igreja não é boate, igreja é casa de Deus, casa de oração. Que eles se agradem com isso, que só de entrar eles sintam a presença do Senhor e dancem nessa casa, se alegrem nessa casa, pulem nessa casa, deem brados nessa casa. Vou terminar, tá? Vamos lá? Como buscar essa profundidade? Vamos mais rápido aqui, gente, vamos lá? Anota aí, vai. Alguém está acordado? Alguém está escandalizado? Quase, amém. É porque quando muda do leite para algo, dá um mal-estar, eu sei que dá, tá? Vamos lá, primeira coisa aqui, como buscar? Cavar, C-A-V-A-R, cavar. Quantos aqui já foram em vigílias? Levanta a mão, mas fica, não faz assim que eu não sei. Você cavava. Vigília é isso. Vigília é isso, irmãos. É cavar. Alguém fala, não, mas para que vigília? Gente, a pessoa está tão no raso, mas tão no raso, ela vigília. Para que isso? Ficar sem dormir. Porque para ela vigília é ficar sem dormir. Quem já orou de madrugada? Você cavava. Cavava. E profundo, hein? Profundo, cavava. Quem buscou dons? Eu queria ver, que levanta a mão e fica a mão, buscou dons no Senhor, levanta a mão, não faz assim. Você cavava, hein? Uau, cavava. Quem jejuou? Você cavava, bem. Infelizmente, paramos de cavar. Deveríamos cavar mais profundo, mais profundo. Tanta coisa para o Ivair falar comigo e manda foto de livro de jejum para mim. Ah, você está de brincadeira. Você quer me convidar para comer um churrasco? Manda foto de livro para mim, jejum. Eu vi a foto, eu falei, Senhor, não vou nem responder agora, que isso aqui vai dar um trabalho. Jejum, cavando o mais profundo, o escondido. Tem revelação lá, tem segredos lá. Oh, aleluia. Romanos 11, 33 e 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ó profundidade das riquezas do Senhor, tem mais, acredite, cava, a baleia vai lá na profundidade de 1000 metros, para comer o que ela precisa para ela e para os seus filhotes. Nós não cavamos porque achamos que não precisamos. Oh meu Pai, se eu não cavar, não tenho o que pregar. E quando eu cavo, para alguns não faz sentido nenhum, porque está tão no raso, que eu estou pregando algo que para ela, não entendi.
porque a realidade é um choque de realidade, né? Um choque, não faz sentido. Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Dá para perceber que ele está falando que não vamos encontrar no raso? Dá para perceber? Assim, vocês me procurarão e me acharão, mas não pode ser com uma parte do coração sua que quer e a outra não quer. É todo o coração em mim, um desespero para achar a minha vida. Vamos lá? Segunda coisa, como? Aumentar o tempo com o Senhor. Aumentar. Você consegue dimensionar o tempo que você tem hoje com o Senhor? Você consegue dizer assim: pastor, olha, eu estou firme em 10 minutos. Consegue dimensionar? É fácil, gente, por favor, não faz igual minha mãe fazia. Minha mãe dizia assim: não, eu estou o tempo todo com o Senhor. Porque tem gente que fala isso. Tem gente que não fala assim: o importante não é o tempo, pastor, é a qualidade. É importante o tempo. Ele mesmo pediu tempo, ele cobrou tempo, acredite. O que eu vou falar para uma pessoa que não vem a um culto? Aí eu falo: uau, e aí, você assistiu lá? Não deu, mas amanhã, assim que eu puder, eu vou assistir. Assisti o culto fracionado em 3 partes. E o Renan ainda facilita, porque ele publica depois sem o louvor. Eu falei: Renan, por que você faz isso? Não, pai, porque aí a pessoa tem que assistir todo o louvor para depois. Aí eu só ponho só a palavra para ajudar a pessoa. E a palavra ela fraciona em 3 vezes. Ela assiste um dia, terminou. Não, pastor, eu assisti a primeira parte lá, mas agora eu vou continuar assistindo. Leva 6 meses para assistir um culto. Alguém está falando: nossa, ele é vidente, né? Ai, Jesus. Mateus 26, 40, 41. E depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Olhe para cá, olhe para cá. Você percebe que para ele, esse relacionamento, essa comunhão, o tempo para ele é importante? Ele não precisava falar isso. Ele falou: gente, vocês não conseguiram ficar comigo. Mas ele falou assim: 1 hora? 1 hora? Um dia aqui na igreja nossa aqui, teve um culto aqui, e nesse dia o culto passou do horário comum. Eu não sei nem que horário comum é esse, tá? De verdade, não sei qual é o horário comum da nossa igreja. Se alguém souber, depois me fala, porque eu não sei qual é o horário comum da nossa igreja. Eu sei o horário que começa, porque esse eu sei, mas o horário para terminar eu não sei. Eu sei que tem a hora, mas pode passar um pouco. A pessoa me procurou e falou assim: eu gostava dessa igreja porque tinha hora para acabar. Falou para mim: eu gostava dessa igreja porque tinha hora para acabar. Duro, irmãos, duro. E aí eu fico entre a pessoa e um mover que pode passar um pouco. E passou 15 minutos, acredita? 15 minutos. Uma pessoa dessa eu tenho que falar para ir na UPA. Vai ser atendido na UPA, chega às 10 da manhã, às 10 da noite o médico aparece. Vai na UPA. Um tempo com o Senhor maior. Um culto que demora mais. Um tempo de oração que você fecha a porta e nem vê que passou a hora. Um retiro espiritual. Pastor, sábado eu fugi. Uau, o que você foi fazer? Fugi, pastor. Fui buscar o Senhor. Uau, gastei tempo. Fiquei um tempo com o Senhor, com a palavra, pastor.
Luciano Subirá leu a Bíblia em 40 dias, né? 40 dias. Pegou e foi, não fazia outra coisa, lendo Bíblia. Leu a Bíblia inteira em 40 dias. A gente leva 40 anos para ler a Bíblia. Mais tempo com o Senhor, com a sua palavra, com livros. Medita, Josué, dia e noite, tenha tempo comigo, Josué. Isso vai fazer prosperar o seu caminho, Josué. Josué, não entra na correria louca. Não entra. Irmãos, olha, você pode estar vivendo profissionalmente muito bem, louvado seja Deus por isso, mas pode ser que você não está tendo tempo com o Senhor, e aí sua vida está no raso. Financeiramente você pode estar assim, uau, mas você pode não estar tendo tempo com o Senhor. Casa isso, irmãos, casa, porque o Senhor vai prosperar a sua vida ainda mais. Quem crê nisso? Terá em abundância, vai prosperar mais, vai dar tudo certo para você, e ainda vai ser maior o tempo seu com o Senhor, que nada vai roubar o seu coração, nada vai roubar o seu coração. Amém? Estou no último já, pode subir, último. Por último, como então ir na profundidade? Entrega total, né? O texto do profeta Ezequiel diz que aquele que me guiava me levou e foi me mostrando e medindo, níveis, experiências. Mostrou águas que me davam pelos artelhos. As primeiras experiências revelam que eu podia andar com as minhas próprias pernas. Eu sentia que algo estava acontecendo, mas eu podia parar a hora que eu quisesse. Mas chegou uma hora, diz o texto, era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. É uma entrega total. Fale comigo assim: não mais eu vivo, mas é Cristo agora. Não sinto minhas pernas. Uau! Que profundidade, hein? Que profundidade. Não sou eu mais. Eu me conheço. Eu conheço meu temperamento. E se sou eu, a coisa ia ser diferente. Não sou mais eu, é o Senhor. Eu me conheço. Eu tenho um jeito de lidar diferente. É Deus lidando. Águas profundas. Salmo 37:5. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Ponha. Confie nele e ele o ajudará. Todos nós queremos que o Senhor seja profundo conosco. Talvez hoje você veio aqui buscar uma palavra forte. No raso, não acha. Esquece, né? Todos nós queremos, sabe, Moisés sobe no monte, mas nós não. Todos nós, irmãos, toda igreja, pagar um pastor tempo integral, para ele não fazer outra coisa, só orar, jejuar, estudar, subir no monte, para ele trazer o profundo para nós, mas nós queremos ficar no raso. Não dá. Porque eu falei de baleia, cachalote para vocês, mas o que ele está querendo falar com baleia, cachalote, lula? Porque eu estou falando de águas profundas. Se eu falasse de tilápia, se eu falasse, lambarizinho, até no Rio do Recanto tem lambari, e acredite, dá no joelho o rio. Eu falei, baleia, cachalote, que esse pastor estava falando, baleia, cachalote, porque são águas profundas.
pastor, olha, nós vamos pagar um salário, o senhor vai ser tempo integral, o senhor vai ficar na igreja, o senhor vai buscar, vai ter unção poderosa. Mas pastor, o culto não pode passar, tem que acabar no horário. E como muitos falam para mim, sem gritaria. Não gosto, pastor, não gosto de gritaria, gosto de um culto mais sereno. Traz mesmo, profundo, mas pastor, maneira lá, não grita não, que assusta. Não fala alto não, que assusta. Igreja no raso, querendo profundo. Não tem jeito. Não tem jeito. O que ele me fez? Mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. 500 metros. A água saiu do tornozelo para o joelho, 500 metros. E mediu mais 500 metros. Eu achei que eu já fosse beber água. Não, foi do joelho para os lombos. 500 metros. Mas depois ele mediu. Aí eu perdi todo controle. Era Deus na minha vida. Êxodo 20:18. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. Havia o profundo para um povo raso. Agora imagina, quem sabe alguém vai dizer um amém agora, imagina, profundo, raios e trovões, o morro pegando fogo, o monte em chama, a voz do Senhor bradando, sendo ouvida, e um povo no profundo dando glória. Imagina isso, que loucura que seria isso. E o povo lá dando glória. E o povo falou, deixa eu subir. E Moisés falou, não gente, ele falou para a gente ficar aqui. Moisés, deixa eu subir. Não, mas a gente morre, eu quero morrer. Porque quem vai no profundo morre. Moisés falou isso para ele. Ele falou, Moisés, se você me ver, você morre. O profundo vai fazer a igreja morrer. Nós vamos morrer. Mas nós vamos ser outro povo. O avivamento está aí. Eu tenho pesquisado, os meus irmãos em Cristo estão vivendo um avivamento. Eu tenho pesquisado, igrejas estão vivendo um mover tremendo de Deus. E eu estou olhando por cima do muro, porque está chegando. Não é que nós estamos assim, nossa igreja está boa. Não é que a nossa igreja está boa, não. Está chegando um avivamento, está vindo aí. Está vindo um sopro. Está vindo. Eu só tenho que preparar a igreja, só preparar, para não ficar perdida no que vai acontecer. Virão pessoas de todos os lados, de todos os cantos. A igreja vai encher. Se prepare para o louvor na igreja pegando fogo. Se prepare. Uau, o que está acontecendo aí? Uau, que loucura isso. Que loucura. Vai ser um mover tremendo. Eu queria te convidar para ir mais profundo. Curva a cabeça, fecha os olhos.